Então, nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre as funções de várias variáveis. Então, para começar, recordando um pouquinho, né, lá no cálculo A, todas as nossas funções f, elas partiam dos números reais e iam até os números reais. E elas pegavam um x, uma variável aleatória, e levavam em alguma regra que dependesse do meu x. Então, para cada x eu tinha um único correspondente real. Isso aqui é o que a gente chama de função de uma variável. Bom, eu poderia pegar, por exemplo, então, uma nova f e fazer ela a partir não do r, mas sim do R2, com a imagem em R. E aí o que eu faria? Eu pegaria um parzinho ordenado xy e vou levar num número real que vai depender tanto de x quanto de y. Nesse caso, tanto x quanto y são livres para escolher, então eu tenho duas variáveis. Se eu for aumentando essa regra, eu posso partir, por exemplo, do R3 em R, escolhendo três variáveis, x, y e z, chegando em algum lugar que dependa dessas três variáveis. Então, aqui nós temos uma função de três variáveis. Agora, se eu seguir fazendo esse mesmo raciocínio, eu posso pegar uma f, agora nem de 1, nem de 2, nem de 3, mas de n variáveis. Com a imagem com contradomínio em R, e aqui eu vou pegar x1, x2, etc., xn, n variáveis vão até alguma coisa que dependam de todos eles, x2, etc., xn. Essa aqui seria uma função de n variáveis. Então, uma variável parte de R e chega em R, duas parte de R2, 3 de R3, etc., n de Rn. Uma coisa que todas elas têm em comum é o contradomínio, sempre os números reais. Então, a imagem de uma função sempre vai ser os números reais, para uma função de várias variáveis, né? Se eu quiser aumentar um pouco o meu contradomínio, eu já começo a falar em funções vetoriais, né? Que é um tema do nosso cálculo B, que a gente vai ver mais adiante, né? Então, por exemplo, né, uma função de uma variável, né, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado. Né? Uma parábola que depende única e exclusivamente de x. Uma função de duas variáveis, f de xy é igual a x vezes y menos y, por exemplo. Isso aqui é uma função que está dependendo de duas variáveis. F de três variáveis eu posso pegar, por exemplo, x dividido por y vezes cosseno de z.
um exemplo de função que depende de 3 variáveis. Uma função de n variáveis, por exemplo, x1, x2, etc., xn, eu posso pegar, por exemplo, a soma de todas as variáveis. A gente já estudou o somatório, n variando, aqui não vou usar n, vou usar k variando de 1 até n, de xk. Um exemplo de função aí de n variáveis para qualquer n. Se eu voltar aqui no primeiro caso, né, como é que era a imagem de um elemento aqui? Por exemplo, a imagem de x igual a 1. Então, eu tenho f de 1 é igual a 1 ao quadrado, que é 1. Ah, e se x igual a 2? Eu tenho o f do 2, que é 2 ao quadrado, 4. Bom, e aqui na de 2 variáveis? Bom, eu tenho que dar um x e um y. Por exemplo, né, qual é a imagem do 0, 0? Nesse caso aqui seria 0 vezes 0 menos 0. Qual seria a imagem do 1, 1? 1 para x e 1 para y. Então fica 1 vezes 1 menos 1. 0 também. Qual seria a imagem do 2, 1? 2 vezes 1 menos 1. 1. Então assim eu obtenho as imagens de cada ponto de R2, sempre que isso aqui estiver disponível. No caso de 3 variáveis, se eu pegar, por exemplo, qual é a f aplicado em 2, 1 e vamos pensar um interessante aqui, 0. É x2 dividido por 1 cosseno de 0. Então, isso é 2 dividido por 1 vezes o cosseno de 0. O cosseno é a projeção no eixo x. Então, isso aqui é 2. 2 vezes 1 dividido por 1. Bom, se eu tivesse feito 2, 1 e π meios, bom, seria 2 dividido por 1 cosseno de π meios. Cosseno de π meios é 0, então isso aqui tudo seria 0. Então, dessa forma, a gente encontra a imagem de cada um dos pontos do R3 via a função R. Vou apagar aqui essa parte aqui. Vou colocar um outro exemplo. Por exemplo, f de 0, 1, 3π sobre 2. Bom, x é 0, y é 1 e z é 3π sobre 2. Então fica 0 dividido por 1 cosseno de 3π meios. Como eu tenho um 0 multiplicando aqui, isso aqui é 0. Então, dessa forma a gente arruma a imagem de cada um dos pontos do meu R3. Né? Se fosse um Rn qualquer, basta que eu siga aqui as instruções da função e veja o que dá lá na imagem. Bom, se eu for pensar na questão de gráfico, a minha função que vai de R em R, né, eu vou pegar o R, uma reta, né, e o outro R, outra reta. Por isso, o meu gráfico tem dimensão 2. Eu consigo desenhar o gráfico,
né, no meu plano cartesiano. Se eu vou de R2 para R, então o domínio é o R2. Vou desenhar assim já de forma tridimensional e a imagem tem mais um. Então aqui o gráfico vai ser plotado no espaço, numa coisa tridimensional. Se eu fosse já passar para 3 variáveis, já não dá para desenhar. Por quê? Porque o meu domínio tem dimensão 3 e a minha imagem mais 1, né? O meu contradomínio mais 1. Então eu teria que ter alguma coisa quadridimensional para mim conseguir desenhar o gráfico dessa função aí, né? E mesma coisa no n, né? Eu iria do Rn para R, então o meu gráfico estaria dentro de um espaço n mais 1 dimensional. Então, quando a gente falar em funções de várias variáveis, em geral a gente vai exemplificar com 2 ou 3 variáveis, né? E para um número maior de variáveis, os conceitos são análogos, ou seja, só botar um pouquinho mais de vírgula aqui, que os resultados acabam se estendendo, né? Para a grande maioria deles, não todos. Então, em particular, a gente vai começar a trabalhar com funções de 2 variáveis. Depois a gente acaba estendendo para funções de 3 variáveis. E, por fim, a gente acaba, se precisar, aumentando o número de variáveis. Mas quase sempre a gente vai trabalhar em 2, no máximo 3. Então, vamos pegar o caso de funções de 2 variáveis. Para funções de várias variáveis, é o último tipo de função que a gente consegue desenhar o gráfico dela, né? Então, vou pegar uma função f, que vai de R2 em R, que vai pegar um xy e vai levar em f de xy. A imagem dessa função, né, vai estar contida em R. E o domínio vai estar contido em R2. Então, o gráfico da função, que é a imagem cartesiana, o domínio cartesiano, a imagem, vai ser alguma coisa dentro do R3. Alguma coisa tridimensional. Que muitas vezes a gente não vai conseguir desenhar. Então, por isso é interessante a gente estimar o que acontece em cada pedaço do gráfico da função. Como se eu pegasse e fatiasse o gráfico em vários pedacinhos e planificasse ele. Ou seja, fazer a interseção do gráfico da função com os planos z igual a constante. E ver o que acontece com cada constante, ou seja, com cada altura, como é que fica a forma do gráfico. Tá? Por exemplo, né, eu vou pegar a função f de xy igual x² menos y. Né? A priori, eu não sei o que acontece com o gráfico dessa função. Né? Vou pegar e vou inserir um software. Vamos ver o que acontece aqui. Vou liberar aqui a minha terceira dimensão para o software. Então eu vou pegar e vou inserir aqui a minha função f de xy de 2 variáveis é igual a x² menos y. Né? Tá aqui o gráfico dela. Não sei descrever o que é isso aqui. Digamos que eu preciso explicar isso aqui para alguém. Né? Se eu fosse desenhar aqui na minha lousa, ia ser bem difícil de desenhar esse gráfico tridimensional. Mas
eu posso pegar e fatiar ele, né? De que forma? Eu vou pegar e vou colocar f de x, y, menos uma constante k, igual a zero, ou seja, f de xy igual a k. E vou criar o plano, então, g de xy igual a k. O k aqui está funcionando como uma espécie de variável, né? Ele tá podendo assumir valores entre menos 5 e 5. Ali está o meu plano, z igual a k, a altura k, e aqui está o meu gráfico, né? Se eu olhar aqui, ó, na superfície bidimensional, ele está projetado exatamente a interseção desse cara aqui, do plano, com o gráfico da função. Está lá ela, ó, que está representada aqui. No que eu faço esse k variar, a interseção entre o plano e o gráfico vai mudando, vai aumentando. Aqui, ó, vai ficando cada vez maior e mais aberto, né? Na verdade, cada vez mais para baixo. E quando eu vou diminuindo esse valor de k, ele vai ficando cada vez mais para cima, né? Isso aqui eu sei o que são parábolas, né? Se eu deixar variando aqui, então, vai mudando aqui, vai mudando ali. Então, no olhômetro, né, eu digo que isso é uma parábola. Mas como é que eu provo que isso aqui é uma parábola? Eu simplesmente tenho que fazer isso aqui de uma forma algébrica, né? Como é que eu vou fazer isso aqui? F de xy eu vou pegar igual a k, vou fixar um k, um número real qualquer, né? E vou pegar f de xy igual a k, ou seja, x ao quadrado menos y igual a k. Ou, em particular, y é igual a x quadrado menos k. Olha, algebricamente, isso aqui é uma parábola. É uma parábola com cavidade para cima. Se k igual a zero, ela vai cortar aqui exatamente no zero. Se k igual a 1, vai ser zero quando x for igual a 1. Então, o que vai acontecer? X ao quadrado menos k, eu posso voltar lá. X ao quadrado menos k vai gerar essa figura que é uma parábola. Quando k for igual a menos alguma coisa, menos 5, então ela vai estar cortando aqui no 5. Quando k for 0, ela corta no 0. Quando k for mais 5, ela corta no menos 5. Então ela sempre corta o cara com o sinal trocado. Então aqui, voltando à nossa janela, x ao quadrado menos k, por exemplo, se k for positivo, vai cortar lá no k aqui em cima. Se k for negativo, vai cortar no menos k lá embaixo. Então, com isso aqui, a gente consegue olhar para essa curva e dizer, bom, se eu pegar e planificar isso aqui para vários k's,
por exemplo, para cá igual a 0, y igual a x ao quadrado. Esse aqui eu vou colocar k igual a 0. Para k igual a 1, y é igual a x ao quadrado menos 1. Para k igual a 2, y é igual a x ao quadrado menos 2. Então vai ser uma parábola aqui. No menos 2. Se k igual a 3, vai ser uma no x menos 3 e assim por diante. Deu para entender como é que vai funcionar aqui. Vai ser um monte de parábolas. Agora, se k é negativo, se k é menos 1, então vai ser x ao quadrado menos o menos 1. Então vai ser x ao quadrado mais 1. Mesma coisa, se for menos 2 o k, então vai ser uma parábola que corta aqui no 2. E assim por diante. Né? Então, a gente consegue deixar um rastro para imaginar como é que funciona o gráfico tridimensional só olhando para a forma bidimensional dele. Né? Para as projeções das interseções com os eixos. Se eu habilitar um rastro aqui, ó, eu vou ter basicamente aquilo que eu desenhei ali para todos os Ks aqui, variando entre menos 5 e 5. Tá vendo? Um monte de parábola ali. Né? Com isso aqui a gente consegue determinar o comportamento aproximado da função tridimensional, simplesmente vendo a forma bidimensional dela. Isso aqui é o que a gente chama de curva de nível. Então, eu vou pegar algum outro exemplo aqui, então, de uma curva de nível. Eu vou pegar, então, a minha f de xy igual agora x menos y. Eu quero determinar as curvas de nível, então eu quero determinar se f de xy for uma constante k. Eu quero determinar, então, quando que x menos y é constante, ou seja, a interseção do gráfico da função com o plano z igual a k. Então, eu vou ter x menos y igual a k, ou seja, y igual a x menos k. Bom, isso aqui são retas. Então, se eu abrir de novo lá o meu software, eu posso inserir essas informações. Vou colocar o meu f de xy igual a x menos y. Tá aqui o gráfico dele. Vou colocar o meu g de xy igual a uma constante k, que vai variar entre menos 5 e 5 aqui. Né? Vai ser a interseção do gráfico com o plano, vai projetar minhas curvas de nível aqui. E vou fazer, então, f de xy menos k igual a 0, ou f de xy igual a k. Então, quando eu botar play aqui no k, aqui está a minha curva de nível, que é a interseção entre o gráfico e o plano. Se eu marcar aqui para ficar mostrando, ó, vai ser um monte de reta. Então, à medida que o k vai variando, a gente vai obtendo retas, né, x menos k, né, com ângulo 1 e a altura
menos k aqui. Então, as curvas de nível basicamente são retas, né, com coeficiente angular igual a 1 e o coeficiente linear igual a menos k. Agora vamos falar um pouquinho então dos limites. Se eu considerar uma função de uma variável só, vou pegar aqui um f de x igual a alguma coisa, né? De uma variável só. Como é que a gente determinava o limite quando x tende a A de f de x? O limite existiria quando existissem os dois limites laterais, ou seja, se eu pegar aqui, dar uma olhadinha lá no gráfico da função, faz alguma coisa estranha assim. Eu queria saber o limite aqui nesse ponto A. Como é que eu fazia? Eu fazia me aproximando pela esquerda, se aproximava dessa altura aqui. Se aproximando pela direita, se aproximava dessa altura aqui também. Então, o limite quando x tende a existia, se somente se existiam os limites laterais e eles coincidiam, né? Coincidiam aqui numa mesma altura. Mas isso no caso bidimensional, a gente só tem duas direções. No caso de uma função f de x e y, de duas variáveis, como é que eu faria, por exemplo, o limite quando x e y tende a alguma coisa, que eu vou chamar de x0, y0, da f de xy. Se eu pensar no caso anterior, eu só posso me aproximar de A por dois lados, pela esquerda ou pela direita. Já no caso tridimensional, se eu pegar aqui um pontinho no meu domínio x0, y0, né, colocar aqui x0, y0. Como é que eu posso me aproximar dele? Bom, eu posso me aproximar dele assim, mas também posso me aproximar dele assim, mas também posso me aproximar dele assim, assim, assim. Enfim, eu posso chegar perto desse ponto de infinitas formas. Então, como é que eu vou calcular o limite se eu posso me aproximar de infinitas formas? No caso anterior, só tinha duas possibilidades. Aqui eu já tenho um montão. Então, a ideia para a gente calcular aqui, encontrar o limite, né, passa por duas linhas de pensamento, né? Ou eu consigo substituir valores x e y na função, vou colocar aqui um exemplo. Colocar f de x e y igual a 2x menos y. Essa função, a princípio, não tem problema em lugar nenhum, ela é sempre definida. Então, eu posso pegar e simplesmente substituir o x e o y pelo valor dos seus limites. A função não pode ser definida por partes. Tem que ser definida por uma expressão algébrica e o meu ponto xy não pode ter problema ali. Então, por exemplo, limite quando xy
tende a 1, por exemplo, da f da xy é igual a 2 vezes 1 menos 1, que é 1. Só faço a substituição ali do x por 1 e do y por 1. Agora, se eu pegar exemplo 2, f de xy igual a 2x dividido por y. Eu já começo a ter alguns problemas, porque quando y for 0, isso aqui não funciona. Então eu já começo a desconfiar que algum problema eu posso ter aí. Então quando eu pegar, por exemplo, limite quando x, y vai, por exemplo, para 0, 0, da f da xy, eu não posso, não sei o que eu vou fazer aqui, porque se eu substituir vai dar 2 vezes 0 dividido por 0, né? E isso não pode. Então, eu preciso encontrar algum meio de mostrar que talvez esse cara aqui não tenha limite no 0, 0. E é isso que eu vou mostrar. E só lembrando, não é porque eu não consegui fazer que o limite não vai existir. Mas, nos lugares onde eu não consigo fazer, existe uma certa probabilidade de o limite não existir. Então eu vou tentar mostrar realmente que ele não existe ali naquele pedaço. Então, como é que eu vou mostrar que o limite não existe no 0, 0? Eu vou me aproveitar de uma técnica lá do cálculo A. Já deixei escritinho aqui no canto. Quando eu tinha um gráfico de uma função, se eu viesse pela esquerda e desse um valor, e se eu viesse pela direita e desse outro valor, eu dizia que o limite não existia, ou seja, os limites laterais diferem, então não existe limite. Como para o caso de um domínio bidimensional eu tenho infinitas formas de aproximação do x, eu tenho que escolher 2 caminhos em que isso aí vai dar diferente, ou seja, 2 caminhos em que o limite dê diferente, ou seja, não vai existir o limite quando o xy se aproxima de algum x0, y0, no nosso caso 0, 0, da minha f de x. Então eu vou seguir o mesmo exemplo, f de xy igual a 2x dividido por y. Né? Como é que é o domínio dessa função aí? O domínio dessa função está contido dentro do R2. O que eu não posso ter? Eu não posso ter y igual a 0. Então eu vou colocar y diferente de 0. Não posso me aproximar, por exemplo, do meu ponto 0, 0 aqui pela reta y igual a 0. Né? Então eu vou escolher uma outra reta. Por exemplo, a reta x igual a 0. Aqui. Essa aqui, x igual a 0. Então eu vou denotar isso aí por limite quando xy tende a 0, 0, e eu escrevo embaixo aqui a curva x igual a 0. Então, ao longo de x igual a 0. Da minha função f de xy. Bom, x é fixo igual a 0. Para xy ir para 0, 0, já que o x é 0, então o y tem que estar indo para o 0 também. Então isso aqui é igual a limite quando y está indo para 0, da função 2 vezes a curva x igual a 0 é fixada, então f de 2 vezes 0 sobre y. Bom, 2 vezes 0 é 0, independente do valor de y. Então, esse limite aqui dá
0. Então, ao longo da curva x igual a 0, o meu limite é 0. Então, vou escolher uma outra curva agora. Vou escolher a curva x igual a y. Então, vou fazer aqui o limite quando xy tende a 0, 0 da minha f de xy, mas não é um limite qualquer, é ao longo de x igual a y. Então eu vou substituir aqui x por y, ou y por x, e vou fazer o outro ir para 0. Para xy ir a 0, se o x for para 0 e x é igual a y, então y também vai para 0. Então isso aqui é a mesma coisa que o limite quando y vai para 0, se x é igual a y, então é 2 vezes x, ou 2 vezes y, porque eles são iguais, sobre y. Corto y com y, isso fica limite quando y vai para 0 de 2, que é 2. Então, se eu vim por esse caminho, a altura é 0. Se eu vim por esse caminho, a altura é 2. São diferentes. Se eles são diferentes, então eu concluo que não existe limite quando x e y vai para 0, 0 da f de x, y. Bom, e se eles fossem iguais? Bom, se eles fossem iguais, eu teria que testar algum outro caminho até dar diferente. Bom, se eu testei todos os caminhos e todos os caminhos deram iguais, bom, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar via definição, que é uma coisa bem mais difícil e não está contemplada aí na nossa disciplina. Tá? Então, em geral, quando a gente tem uma função, se dá para mim trocar o x e y pelos valores, eu troco. Né? Ela não pode ser definida por partes, só trocar os valores ali de x e de y. Se não dá, se começa a dar problema, então eu tenho que tentar 2 caminhos aí e mostrar que os limites são diferentes. Se eu não conseguir mostrar que os limites são diferentes, então eu tenho que voltar lá e tentar demonstrar via definição, que é uma coisa que vocês não vão fazer. Então, questão de funções de várias variáveis e limites era isso aí. A gente fala em continuidade quando existir o limite e o limite for exatamente igual à função no ponto.